Bom, então agora nós vamos falar dos tipos de predicado, tá? Então, nós já vimos o que é o sujeito, né? Como que funciona o sujeito. E agora a gente vai ver como que funciona o predicado. Então, popularmente a gente fala assim, né? Ah, o predicado é aquilo que sobra do sujeito. Mas está aqui a definição, ó. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. E no predicado, é obrigatório a presença de um verbo ou de uma locução verbal, tá? Quando a gente identifica o sujeito de uma oração, a gente automaticamente já identifica o predicado. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui quais são os tipos de predicado. Bom, então tá lá assim, ó. Pedro viu Maria no shopping. Só para a gente ilustrar, de fato, o que é um predicado, enfim. Tá aqui, ó. O verbo é o viu. O verbo é esse aqui, ó. Viu. Quem viu Maria no shopping? Pedro. Então, Pedro é o sujeito. Viu Maria no shopping, tudo isso aí é o meu predicado. Em dezembro, todas as pessoas comemoram o Natal. Então, onde está o verbo? Comemoro. Quem comemora o Natal em dezembro? Todas as pessoas. Todas as pessoas é o sujeito. Comemora o Natal em dezembro é o predicado. Mas percebe que agora o predicado, o sujeito, aliás, ele ficou no meio, né? Por quê? Porque em dezembro, ele, na verdade, é a minha locução adverbial, é o meu adjunto adverbial de tempo. Ele está deslocado. Então, essa vírgula aqui, uma vírgula, por ser de médio, tamanho médio, ela é facultativa, né? Eu, particularmente, gosto dessa vírgula. Depois foi colocado o sujeito, depois o verbo e o Natal, que é o tempo em que a gente comemora, que também é uma adjunta adverbial de... Aliás, aqui não, aqui comemora o quê? Comemora o Natal. É verbo transitivo direto, ele é objeto direto. Perdão, eu ia falar de adjunta adverbial. Então, o verbo comemorar aí é o verbo que pertence ao todo o meu predicado. E o fato de, em dezembro, estar deslocado e foi colocado o sujeito aí no meio, às vezes, algumas pessoas encontram dificuldades em achar quem é o sujeito da oração. Mas está aí. A primeira oração, ela está na ordem direta, que é o sujeito, verbo e complemento. Na segunda, nós temos o sujeito que está intercalado, né? Então, está deslocado aí. O céu é lindo. O que é lindo? O céu. Então, o céu é o meu sujeito, é lindo é o predicado. Então, é isso. Tá bom? Agora, todo predicado, né? A regra diz que todo predicado existe um verbo ou existe uma locução verbal. Nós só precisamos distinguir, tá? Esses verbos aí pelo seguinte. Porque tem uma coisa chamada de verbo nocional, verbo não nocional. Ou verbo de ação, né, que é o mais conhecido. Então, verbo nocional, ele é o verbo de ação. Verbo não nocional é o verbo de ligação. E também, algumas gramáticas a gente pode encontrar como verbos significativos. O nome, né? Significativos ou não significativos. É a mesma coisa, tá? Significativo e nocional é igual ação. Não significativo mais, ou e com não nocional é igual ligação, certo? Então, tá ali, ó. Os verbos nocionais indicam ação, acontecimento, fenômeno da natureza. Então, são esses aí, ó, os núcleos, né? Alguns só, né? Coloquei alguns aí. Trabalhar é ação, considerar é ação, achar, julgar, pensar, querer, fazer, né? Comprar, olhar, andar, ou seja, pegar, né? Falar, cantar,
dormir, levantar, correr, certo? Tudo isso indica ação. Agora, os não nocionais, eles que são os de ligação, eles vão indicar aí um estado, tá? Eles vão atribuir um estado ou uma característica. Para quem? Para o sujeito ou para um objeto, certo? E para o sujeito, ele vai ter o verbo de ligação. Quem são os verbos de ligação? São esses aqui, ó. Ser, estar, ficar, parecer, continuar, permanecer, andar, virar, tornar-se. Aí fala assim, Marcelo, mas de ação você usou aí, eu ouvi você falar verbo andar. Porque ele pode ser de ação, como ele pode ser de ligação. Então, é aí que a gente vai ter que depois distinguir aquilo que é ação, aquilo que não é ação. Por quê? Porque a gente precisa saber a questão dos tipos de predicado. Para cada situação do verbo, se ele é nocional, ele tem um tipo de predicado. Se ele é não nocional, ele tem outro tipo de predicado, tá? Muito bem. Então, quando eu tenho esses verbos de ligação, o núcleo deles sempre será o predicativo. Quando eu tenho verbos nocionais, o núcleo deles sempre serão os verbos nocionais. Tá? Lembra que o sujeito tem núcleo? Sujeito simples. O que é o sujeito simples? É o que tem um núcleo. Composto, dois núcleos ou mais. Então, quando eu tenho um predicado, aí eu tenho que olhar o verbo. É ação. Então, quem é o núcleo dele? O próprio verbo. Ele não é ação, ele é de ligação. Então, quem é o predicado? É o verbo? Quem é o núcleo? É o verbo? Não. É o predicativo. Mas o que é o predicativo? O predicativo é o que atribui um estado, uma característica para o sujeito e vai estar ligado pelo verbo de ligação. Mas nós vamos entender melhor isso daí. Então, para sabermos o que é o verbo nocional e não nocional, nós precisamos analisar o contexto. Por quê? Não posso decorar todos os verbos de ligação, porque dependendo do contexto, o meu verbo de ligação, ele pode ser um verbo de ação, que a gente vai ver também nesse momento já já, tá? Ó, Mário anda correndo. Aqui nós temos o verbo andar. Aqui nós temos o sujeito Mário. Agora, percebe-se que o verbo andar aqui, ele denota ação, pois há uma circunstância de modo, porque correndo é o modo como ele se encontra. Modo é uma circunstância. Circunstância é adjunto adverbial. Então, o verbo andar, ele é ação, ele é intransitivo. O verbo intransitivo sempre vai se ligar a circunstâncias, ou seja, a advérbios ou adjuntos adverbiais. Certo? Mário anda preocupado. Novamente, o meu sujeito é Mário. Agora, o verbo aqui é andar também. Só que agora, ele é verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque preocupado é o estado em que o Mário se encontra. Ou seja, é uma característica, é um estado do meu sujeito. E a palavra preocupado, ele está ligado a um verbo de ligação. Então, ó, Mário anda, nas duas orações. A primeira é correndo, é uma circunstância de modo. O segundo é preocupado, é um estado que ele se encontra. Então, muda o contexto. A primeira oração, eu tenho uma oração de ação. A segunda, eu tenho uma oração nominal, né? Ou seja, um predicativo do sujeito. Se eu tenho o predicativo do sujeito aqui, a gente chama de predicativo do sujeito,
ele já é o núcleo do predicado nominal. Marcelo, veja se eu entendi então. Então, quando eu tenho um verbo de ligação e uma característica, ou um estado, um atributo para o meu sujeito, o núcleo vai ser ele? Vai. Ah, então o núcleo já é o próprio predicativo? Isso. Entendeu? O núcleo do predicado nominal, ele é o próprio predicativo do sujeito. Certo? Então você percebe que, então, no primeiro caso, a forma verbal andar exprime ação, e no segundo caso, a forma andar, ela exprime uma ligação, um estado, uma característica. Então, no primeiro caso, a gente chama de predicado verbal, e no segundo caso, né, classifica, né? A gente classifica como predicado nominal. Entendeu? Por que que é predicado verbal? Porque o verbo é de ação. Por que é predicado nominal? Porque o verbo é de ligação. Seguiu essa linha de raciocínio, fica mais fácil de entender. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Tipos de predicado. Ó, nós temos o verbal, o nominal e o verbo nominal. O verbal, ele vai sempre ter como núcleo o próprio verbo de ação. Tá? Então, olha lá, ó. Ana estuda todos os dias. Olha o verbo. Quem estuda todos os dias? Ana. Então, aqui é meu sujeito. Estuda todos os dias é o meu predicado. Classificação desse predicado: verbal. Por quê? Porque o estudar denota ação. Então, ele é o próprio núcleo do predicado verbal. Quem estuda, estuda alguma coisa, ou estuda todos os dias, por exemplo, ele está como intransitivo. Por que intransitivo? Porque todos os dias está me dando uma ideia de tempo. É o tempo que ela estuda, todos os dias. O fato de ter uma adjunta adverbial de tempo, o verbo, então, é intransitivo. Se eu colocasse assim, Ana estuda língua portuguesa, aí o verbo estudar seria transitivo direto, língua portuguesa, objeto direto. Certo? Então, vamos pegar então esse exemplo. Ó. Ana estuda língua portuguesa. Verbo, estudar. Sujeito, Ana. Predicado, estuda língua portuguesa. Estuda o quê? Língua portuguesa. Então, é verbo transitivo direto, aqui é objeto direto. Ana estuda todos os dias, é predicado verbal, mas o verbo estudar aqui, ele é intransitivo. Por quê? Porque todos os dias não é objeto, é tempo. Tempo é advérbio, é adjunta adverbial. Então, ele é o que vai se ligar ao. Ele, estando ligado diretamente com o verbo fica intransitivo. Tá? Depois a gente vai ver essa parte de transitivo direto com mais facilidade, porque eu já estou falando isso para você. Então, você já está tendo uma noção o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um verbo intransitivo e o que é um verbo de ligação. Né? Então, vai ficar mais fácil depois. Muito bem, então olha lá. Água rapidinho? Tá, pode pegar lá. Um minutinho, né? Tá, pega lá que eu vou tomando a minha aqui, enquanto isso.
Prontinho. Nossa, eu não sei que sono que é esse que eu tô hoje, meu Deus do céu. Hã? Não sei que sono que é esse que tá me dando hoje, Ah, mas tá dando para prestar atenção. Peguei uhum. uma aguinha para despertar. Mas esse tempinho, né, professor, deixa a gente um O pouco. tempo também deixa preguiçoso, a gente quer só saber ficar debaixo da coberta, É tomando verdade. um leitinho quente, um É, chocolate, né? chocolate. Aqui, Rosângela, ó, então ficou claro para você, toda oração que você tiver um verbo de ação, o predicado é verbal. Agora, vamos ver o predicado nominal, um exemplo, ó. Ana está cansada. Está é um verbo, Ana é o sujeito, cansada é o estado em que Ana se encontra. Então, está é verbo de ligação. Cansada é o núcleo do predicado nominal, automaticamente ele já é o predicativo do sujeito. Vamos lá. Ana ficou chateada. Ó, ficou chateada. Ficou é o verbo, Ana é o meu sujeito, o verbo é de ligação, por quê? Porque chateada é o estado que ela está, né? Que ela ficou. Chateada, então, é o meu núcleo do predicado nominal, automaticamente eu tenho um predicado, um predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho, ó, na oração anterior, eu tenho um predicado verbal, e aqui eu vou ter um predicado nominal. Veja se ficou clara a explicação, se você entendeu bem o que é um predicado verbal, o que é um predicado nominal. Ficou assim, professor. Ficou? Agora nós vamos juntar os dois, tá? Tá. Então, nós vamos agora juntar os dois, porque agora nós vamos classificar como predicado verbo nominal. Ao invés de ser verbal nominal, né? Ah, predicado verbal nominal. Não, vai ser predicado verbo nominal. Tem como núcleos um verbo de ação e um predicativo. Bom, vamos lá. De novo a Ana, né? Ó, Ana considerou a prova difícil. Então, quem é o sujeito? Ana. O que a Ana fez? Ela considerou. Considerou o quê? A prova, tá? Considerou o quê? A prova difícil. Então, ó, verbo transitivo direto, a prova, objeto direto. Ou seja, o verbo considerar é o meu verbo de ação, ele é o núcleo do predicado verbal. A prova é o meu objeto direto, porque ela considerou foi a prova. Então, a prova é o núcleo do meu objeto direto. Difícil vai ser a característica da prova aqui, ó. É o tal do verbo nominal, tá? Então, nós vamos ter aqui, predicado verbo nominal. Bom, agora aqui, muita gente faz confusão com uma outra situação, que a gente vai ter que demonstrar certinho para não ter dúvida, tá? Nós temos aqui alguns tipos de reescritas, para a gente ter a certeza de que isso aqui é um predicado verbo nominal. Como assim? Ó, se eu pego essa frase e eu escrevo assim, ó, Ana a considerou difícil. Outra aqui, ó, Ana considerou-a difícil. O que eu fiz aqui nessas duas? Eu peguei aqui o objeto direto, a prova, eu substituí por um pronome oblíquo, tá? Ou seja, Ana continua sendo sujeito? Continua, nas duas frases. Considerou continua sendo o verbo transitivo direto? Continua. Aqui ela não considerou a prova difícil? O que ela considerou? Foi a prova? Né? Então, deixa eu tirar essa aqui e colocar aqui, ó. Considerou a prova difícil, tá?
Muito bem. O que Ana considerou aqui? Não foi a prova? Ó, eu só inverti. Por que eu coloquei aqui? Porque este pronome oblíquo, neste caso, pela eufonia, pelo som, ele pode estar antes do verbo ou ele pode ficar depois do verbo. Antes do verbo, próclise. Depois do verbo, ênclise. Ok, isso aí a gente viu lá nos estudos de colocação pronominal. A ordem aí não altera, é só pelo som, pela eufonia. Ana a considerou difícil, perfeito. Ana considerou-a difícil, perfeito. Este a, ele vai substituir a prova. Se a prova é o meu objeto direto, então o a também é o meu objeto direto. Certo? Eu disse que difícil aqui é o meu predicativo do objeto. Então, tá aqui, ó. Difícil. O que é difícil? A prova. Esse A. O que é difícil? Ó, é esse A. Então, ele é o meu predicativo do objeto. Então, isso prova, por A mais B, que esta oração, Ana considerou a prova difícil como predicado o verbo nominal. Por quê? Porque o que confunde a cabeça do aluno é que existe frase com uma estrutura frasal muito igual, muito parecida, mas que não é predicado o verbo nominal, é só predicado verbal. Mas antes de falar dela, ainda eu quero passar mais uma reescrita dela aqui, na voz passiva. Na voz passiva também dá. Então, ó, se Ana considerou a prova difícil, então, a prova foi considerada, ó, a prova foi considerada difícil por Ana. Ó, esta frase, esta oração, ela está na voz passiva analítica. Lembra da voz passiva analítica? Quem comete a ação no predicado verbo nominal aqui, ó. Ana, ela comete a ação de considerar alguma coisa difícil, correto? Nas duas reescrituras, Ana comete a ação de considerar a prova difícil. Na reescritura, na voz passiva analítica, eu vou ter aqui, ó, minha locução verbal passiva, a prova passa a ser o sujeito paciente, porque a prova, ela sofreu a ação de ser considerada difícil por alguém. E quem considerou-a difícil? Ana. Então, ela é o meu agente da passiva. Olha lá. A prova foi considerada difícil. Então, difícil é a característica da prova. Predicativo ficou para o lado de fora que a gente fala, né? O predicativo do objeto. Agora, eu vou escrever a frase, só vou mudar o verbo. Olha como que vai mudar aqui, ó. Só vou mudar o verbo. Ó. Ana fez a prova difícil. Ana fez a prova difícil. Sujeito aqui continua sendo Ana. Predicado aqui fez a prova difícil, né? Agora vamos lá, ó. Quem faz o quê? Faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. O que ela fez? A prova, objeto direto. Você percebe, então, que na de cima nós temos o difícil predicativo do objeto. Esse difícil agora, que eu acabei de escrever, ele vai ser um adjunto adnominal. Por quê? Porque agora, na reescrita que eu vou fazer, a palavra difícil ela vai sumir, ela vai ficar junto com a palavra prova. Por isso que fala adjunto. Ad, ou seja, junto do nome, né? Então, vamos lá, ó. A mesma frase eu vou escrever aqui, ó. Eu vou substituir a prova por a. Ana
a fez. Ó, Ana a fez. Certo? Agora aqui, ó. Ana fê-la. Olha que engraçado. Ana a fez. Marcelo, mas ó, Ana a fez difícil. Não, não existe. Ana a fez difícil, não. Ana fê-la difícil. Não, não existe. Ana fez. O que aconteceu? O a é a prova. Então, nós temos aqui o verbo transitivo direto, a prova objeto direto. Aqui é a mesma coisa, objeto direto. O termo difícil, ele se acoplou junto com a prova. Está junto com a prova aqui. Então, ela está especificando a prova. Então, aqui é adjunta de nominal. Então, aqui é só predicado verbal. Então, é isso que muita gente tem confusão. E, uma vez não bem explicado, ele vai achar que isso aqui é um predicado verbo nominal. E, na verdade, ele é só predicado verbal. Por quê? Porque o termo difícil, ele não é um predicativo da prova, do objeto. Entendeu? Ele é uma adjunta de nominal da prova, que no caso, na reescritura, eu consigo descobrir por quê. Porque na reescrita, a palavra difícil, ela fica dentro com a prova, junto com a prova. Ana a fez. Não existe. Ana a fez difícil. Ana fê-la difícil. Não existe. Agora, aqui ela fez a prova. A prova era difícil. Lá ela não fez, ela considerou a prova difícil. Entendeu? Seria a mesma coisa de achou-a difícil. Se eu colocar o achou no verbo, trocando o verbo considerar, também dá predicado verbo nominal. Ana a achou difícil. Ana achou-a difícil. Ana, a prova foi considerada difícil, foi achada difícil por Ana, enfim. Entendeu? Agora, o verbo fazer, ele já me esconde o difícil, me dá predicado verbal. Agora, se eu colocar aqui, ó, a prova foi feita por Ana. A prova difícil, ó, a prova difícil foi feita, tô pondo na voz passiva, tá? Por Ana. Vamos lá, vamos identificar os verbos, ó, foi feita, é a minha locução verbal. O que foi feita? A prova difícil. A prova difícil. Percebe que agora está junto com a palavra prova aqui? Olha agora aqui, ó, onde eu fiz o X aqui, ó. A prova foi considerada difícil por Ana. Não é a prova difícil foi considerada por Ana. Não. Percebe? Então, na voz passiva, também é um meio de descobrir aí se é verbal ou não, ou se é verbo nominal. Tá? Vamos lá. Ó, mais alguns casos, ó. Antônio e José estudavam matemática. Tem o verbo estudavam. Quem estudavam matemática? Antônio e José. Tem dois núcleos, né? Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Quem estuda, estuda alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. O verbo estudar é um verbo de ação. Se ele é de ação, ele é o núcleo do predicado verbal. Então, eu tenho um predicado verbal. Edileuza manteve o segredo de Maria. Manteve é o meu verbo. Edileuza é o núcleo do sujeito. Manteve é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, ele é o núcleo do predicado verbal. Ele manteve o quê? Ele manteve o segredo, né? Então, o segredo aqui é o meu objeto direto e o verbo manter é transitivo direto. O verbo de ação, predicado verbal. Paulino confia em seu melhor amigo. Sujeito é Paulino, confia em seu melhor amigo, é todo o predicado. Quem confia, confia em alguma coisa, confia em alguém, verbo transitivo indireto, em seu melhor amigo, o meu objeto indireto.
O verbo confiar é um verbo de ação, sendo ação, ele é o núcleo do predicado verbal. Então, ele é o predicado verbal. Tudo bem nessas três? Para reforçar aquilo que vimos agora há pouco? Uhum. Vamos ver mais 3 casos de predicado nominal. Ó. Marina vive tensa. Quem é o sujeito? Primeiro, o verbo vive, né? Já grifei os verbos, ó. Maria vive tensa, sujeito é Marina. O verbo viver aqui é verbo de ligação. Tensa é o estado que ela se encontra. Ligado por um verbo de ligação é o núcleo do predicado nominal. Todo núcleo do predicado nominal já é predicativo do sujeito. Manuel fica chateado com mentiras alheias. Manuel é o sujeito da oração. Ficar é o verbo de ligação. Por quê? Porque chateado é o estado que Manuel fica com mentiras alheias. Então, se ele é chateado, se ele é o núcleo do meu predicado nominal, ele já é o meu predicativo do sujeito. Então, ele já é predicado nominal. Alice estava exausta. Sujeito, Alice. Estava, verbo de ligação, porque exausta é o estado que Alice se encontrava. Então, eu tenho o predicado, o núcleo do predicado nominal, portanto, o exausta, né? Que já é o núcleo, ele já é o predicativo do sujeito, ou seja, predicado nominal. Certo? Agora, mais 3 exemplos do predicado verbo nominal. Ó, os operários trabalharam cansados. Então, o verbo é trabalharam. Ana encontrou Pedro nervoso. Encontrou, Maria viu seu pai irritado. Maria, o verbo é ver. Então, vamos lá. Quem trabalharam cansados? Os operários. Sujeito. Trabalharam cansados é o predicado. Trabalhar é ação. Se é ação, ele é o núcleo do predicado verbal, tá? Aqui ele é um verbo intransitivo. Por que intransitivo? Porque cansados não é objeto direto de trabalhar. Cansados é o estado que se encontraram os operários, perdão. Certo? Os operários trabalharam, estavam cansados, ficaram cansados. Ou seja, o verbo de ligação, ele está subentendido depois do verbo trabalhar. Então, eu tenho aqui o núcleo do predicado nominal, eu tenho um predicativo do sujeito, então, meu predicado é verbo nominal. Certo? Aqui, ó, pode ver que cansados é a característica do sujeito. Por isso que ele é o predicativo do sujeito. Porque quando eu tenho o predicado o verbo nominal, o meu predicativo, ou ele é do sujeito, ou ele é do objeto. Nesse caso, ele foi do sujeito. Agora nós vamos ver 2 casos que vai ser o predicativo do objeto. Ana encontrou o Pedro nervoso. O sujeito é Ana. Encontrou o Pedro nervoso, predicado. Quem encontra alguma coisa, encontra alguém. O que ela encontrou? Quem ela encontrou? Pedro. Pedro é o meu objeto direto. Agora, nervoso. É o estado de Pedro ou de Ana? Olha, é só olhar por aqui, ó. Nervoso. É o Pedro. Tá na cara que é o Pedro. Pedro não é o objeto direto? Então, nervoso é o predicativo do objeto. Então, ele é o núcleo do predicado nominal. Junto à ação com o nome, verbo nominal. Só ação, só verbal. Só estado, nominal. Agora, núcleo do predicado nominal com ação é verbo nominal. Maria viu seu pai irritado. Ó, Maria, sujeito, viu. Quem vê alguma coisa, vê alguém. Então, ela viu quem? Seu pai, objeto direto. Irritado, quem? Pai, porque, ó, irritado é o pai. Se fosse irritada, seria predicativo do sujeito.
Mesma coisa se fosse nervosa, estaria para Ana, seria predicativo do sujeito. Então, aqui é predicativo do objeto. Núcleo do predicado nominal, e temos aqui, então, predicado verbo nominal. Ficou claro isso? Ficou claro? Sim. Ficou? Agora aqui tem uma nota, uma observação que eu já fiz para você. Ó. Os alunos consideraram a prova difícil. Aquilo que nós fizemos, ó. Consideraram. É o verbo. Os alunos é o meu sujeito. Quem consideram alguma coisa. O que eles consideraram? A prova. Difícil, a prova. Os alunos fizeram a prova difícil. Verbo fazer. Verbo transitivo direto. A prova, objeto direto. Difícil, que é o caso adjunta de nominal. Então, vamos lá, ó. Aquilo que eu falei está na explicação aqui, ó. No primeiro caso, temos predicado o verbo nominal. Pois o vocábulo difícil, né, ou seja, o termo difícil, é um atributo dado ao objeto direto, que é prova. Há duas maneiras para termos a certeza disso. Primeiro passo. Primeiro, passe para a voz passiva analítica. A prova foi considerada difícil pelos alunos. Percebe-se que a palavra difícil não está especificando a prova, e sim sendo considerada difícil. Ela não é característica da prova, ela foi considerada difícil. Já no segundo caso, troca o substantivo à prova por um pronome oblíquo correspondente e faça a reescrita. Os alunos a consideraram difícil ou os alunos consideraram-na difícil. Ok. O que ocorreu agora? O adjetivo difícil ele ficou para o lado de fora. Por fato de ele ficar do lado de fora, nós estamos falando de um predicativo do objeto. Nós estamos falando de predicado verbo nominal. Tá? Agora, outro caso. Passo para a voz analítica. Aqui, ó. Da oração de baixo agora. A prova difícil foi feita pelos alunos. Percebe-se agora que o vocábulo difícil juntou-se ao substantivo, ou seja, agora está determinando, está especificando, portanto, temos uma adjunta de nominal. Segunda opção, troca o substantivo à prova por um pronome correspondente. Ó, os alunos a fizeram, os alunos fizeram na. Quer dizer, cadê a palavra difícil? Ela se juntou à prova. Agora sim é uma característica da prova. Entendeu? Então, é só predicado verbal aí. Tá? Bom, a VUMESP, ela não vai cobrar, por exemplo, pelo menos nunca vi, ela cobrar esse tipo de classificação, né? O que ela faz mais? Ela cobra mais em reescritura. Lembre-se de que a reescritura, o aluno, o candidato ali na hora, ele precisa do domínio total da gramática. Porque numa dessa, ela pode te dar um predicado verbal parecida, com aí no caso, com o verbo nominal, e de repente o aluno coloca isso que é um verbo nominal e ele pode fazer outra interpretação. Entendeu? Aí se atrapalha. Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20. Né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.